Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar então a nossa reunião do Evangelho no Lar, este momento em que, em família, vamos debruçar-nos sobre os ensinamentos de Jesus. Lembramos que devem colocar sobre a mesa a água e os copos, em número suficiente para todos aqueles que vamos participar do Evangelho no Lar. Vamos preparar o nosso ambiente, a nossa tela mental, vamos harmonizar-nos para este momento que vamos agora iniciar e, como habitualmente, vamos fazê-lo com a música, escutando uma canção. Página 26, Caminho Novo. Nos encontramos, Senhor, mais uma vez, nesta reunião em família, que possamos debruçar-nos sobre a Tua boa nova, o Teu Evangelho, Senhor. Te pedimos a presença amiga da espiritualidade no nosso lar, também os nossos familiares que estão em condições de o fazer, de se juntar a nós neste estudo do Evangelho, Senhor. Te pedimos por todas as famílias que se reúnem em Teu nome, por todas as famílias também desavindas, Senhor, em discórdia, que possam encontrar a Tua luz, a Tua paz. Permite, Senhor, então que possamos continuar
juntos em família, juntos em torno do Teu Evangelho. Que assim seja. A leitura desta noite é no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, Não separes o que Deus uniu. O divórcio, no item 5. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que está separado de facto. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens fizeram e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se ela é contrária a esta lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, tenham em mais de uma ocasião imposto o divórcio. Dupla prevaricação, então, porque tinha em vista unicamente interesses materiais e não satisfazer a lei do amor. Mas Jesus, Ele mesmo, não consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu dispensasseis as vossas mulheres. Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescentou, isso não foi assim desde o começo. O mesmo é dizer que na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas na simpatia e não sobre a vaidade ou a ambição não davam lugar ao repúdio. Vai mais longe e especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, Jesus precisou de uma penalidade e encontrou-a no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. A segunda leitura é do livro Vem Comigo, psicografia de Arnaldo Costeira pelo Espírito Maria Teresa Magalhães, o item 39, Esposos. Lamentas muitas vezes a tua condição de esposo ou esposa, desiludido com os episódios que a vida, feita de invigilância, coloca no teu caminho. Recorda, porém, que na face de amor inebriante muitas vezes te sentiste amparo do companheiro ou companheira, sonhando com essa eternidade de compreensão e doação, ainda que sem cuidarem de se conhecerem nos refolhos da alma, onde impera a verdade que cada um deveria expressar. A grande lei de evolução convida-nos, no exercício consciente do livre-arbítrio, a exercitar um sem número de amores que nos ajudem a atingir a plenitude. Toma o ensino por necessidade de compreensão e de mudança, amando, se não puderes fazê-lo de outra forma, como mãe, pai, amiga ou amigo, irmã ou irmão, o companheiro, preparando para outra oportunidade que surgirá em teu caminho, ainda no próximo futuro ou noutra vida que te seja concedida. A doutrina espírita nos possibilita esta
compreensão sobre o amor e a misericórdia de Deus para com todos nós, suas criaturas, seus filhos. E a união entre esses seres, a nossa união entre diferentes seres com diferentes papéis, seja como filhos, seja como esposo, seja como esposa, acresce-nos experiências. E nós, ao longo de nossas existências, pelas diferentes uniões que viemos viemos experimentando e trazemos marcados em nosso perispírito essas experiências, sejam elas positivas ou sejam elas não tão boas, que estão marcadas com mais dificuldade. E a reencarnação nos possibilita essa oportunidade do reencontro. Esse reencontro que pode se dar pelo matrimônio e pelo casamento. E quando, pela lei do amor, que estabelece a ligação entre dois seres que se propõe a partilhar junto uma vida, que se propõe a construir e aprender um com o outro, esse amadurecimento enquanto indivíduos, enquanto casal, nos traz algumas alegrias e, muito importante, algumas boas experiências. Mas nem sempre isso acontece, como nós vimos neste mesmo capítulo anteriormente, nos falava sobre o casamento e sobre o divórcio e os diferentes aspectos do divórcio. E o próprio Jesus nos diz que o divórcio é consequência da própria lei humana na escolha que nós fizemos erroneamente, movidos não pelo amor, mas movidos pelo interesse. E quando o divórcio acontece, em muitas situações, várias pessoas da nossa sociedade questionam se não deveríamos, muitas pessoas insistem que não se deve separar esse casal, por exemplo. Mas em algumas situações, o divórcio é necessário para que também se evite coisas piores, se evite consequências piores de uma união que não veio como base na união pelo amor, mas por outros interesses. Então, em muitas vezes, é a concretização daquilo que já não está bem entre nós. E as diferentes experiências na segunda leitura que nos traz, seja no papel de pai, seja no papel de esposo, de esposa ou de filhos, nos relembra a grandeza que é a família, a grandeza que é no primeiro núcleo, nosso primeiro núcleo social, e é onde nós somos direcionados enquanto espíritos imortais numa nova oportunidade que temos aqui, com aqueles pais que têm muito a nos ensinar, com a nossa mãe que nos recebeu, que nos acolheu. Nós estamos na família correta, na família adequada para as nossas necessidades, e que nós possamos aproveitar essa oportunidade, dessa união, para crescermos. E muitas vezes, é claro, nós vamos receber no nosso seio familiar espíritos, irmãos nossos, que nós não nos afinamos, que nós não temos ligações afetivas grandes, mas que nós, no plano espiritual, fomos e acordamos de recebê-los para poder crescermos juntos, nós enquanto pais, eles enquanto filhos, ou vice-versa. Isso depende muito de quanto das afinidades que temos uns com os outros. Então, é na família que nós temos o nosso grande e primeiro sustentáculo, a nossa base para nós evoluirmos nessa encarnação. Se a dor nos afeta, se há tormentas, se há confusões, se há desentendimentos, que nós possamos pedir a misericórdia de Deus, que é superior, e aos bons espíritos que nos acompanham. Todos nós temos os nossos anjos guardiões. As famílias que hoje nos assistem aqui, pode ser que estejam passando por esse processo de conflitos, de desentendimentos, de incompreensões, e que nós possamos ter essa clareza
para tomarmos as melhores decisões, as mais adequadas para a nossa realidade e evitarmos consequências futuras para as nossas próprias encarnações. Se nós não conseguirmos resolver nesta encarnação de forma passiva uma compreensão, uma aceitação entre as nossas diferenças, nós teremos certamente uma nova oportunidade, mas que nós possamos já nessa encarnação, aproveitarmos esse momento único em que espíritos de diferentes naturezas, pela permissão e pela bondade divina, nos deu essa oportunidade de aqui retornarmos, e que possamos, acima de tudo, sair deste relacionamento, desse divórcio, de uma maneira mais calma, mais pacífica, para evitar acumular mais ainda danos para as nossas... que nós vamos ter que reparar de uma maneira ou de outra. Então, que nós possamos, nesse instante, sermos gratos pela família que temos, pela oportunidade de nos reunirmos e, acima de tudo, termos clareza para tomarmos as decisões baseadas na compreensão, na misericórdia e na bondade de Deus para nos sustentar na nossa existência. O tema 2 tem a ver com o divórcio, como temos estado a escutar e a analisar. E aquilo que a espiritualidade nos veio falar sobre o divórcio é que ele é necessário para oficializar aquilo que já está separado por natureza. E, portanto, o divórcio acontece quando, numa união, os dois esposos, os dois companheiros, já não vivenciam aquilo que era a razão de ser dessa união e, portanto, como já estão separados pelo sentimento, apenas o divórcio vai, de alguma forma, traduzir em termos sociais e em termos legais a separação. A questão fundamental que queria que refletíssemos todos é que o divórcio, sendo uma possibilidade, não deveria ser uma banalidade. Do ponto de vista de que, por qualquer coisa e mais, se parte para uma relação e depois, por qualquer coisa, também se parte para uma separação. E o que acontece é que a nossa imaturidade espiritual, a maior parte das criaturas reencarnadas, ainda não compreendeu, muitas das vezes, aquilo que deve ser a razão de ser de uma união. E, como também já escutámos, são outros os interesses, os objetivos que levam muitas das vezes a juntarem-se, a constituírem-se famílias, a ligarem-se os seres. E muitas das vezes isso resulta ainda da satisfação dos nossos instintos fisiológicos, dos nossos instintos animais. Outras das vezes tem a ver com interesses de ordem material, de ordem social e, portanto, aquilo que antigamente acontecia, que muitos casais, muitas uniões já estavam separadas, mas viviam como se continuassem unidos para o exterior, para a sociedade, hoje é o oposto, ou seja, praticamente as relações duram um tempo muito reduzido e, por qualquer dificuldade que surja, a solução é o divórcio, é a separação. Isso deve levar-nos a refletir precisamente sobre aquilo que eu há pouco dizia, da razão de ser das nossas ligações, das nossas uniões. É certo que nós, seres espirituais e seres humanos, somos seres sociáveis e, portanto, somos seres que temos que viver em
sociedade, em comunidade, em conjunto, e portanto temos que estabelecer as nossas relações de uns com os outros, e nessas relações de uns com os outros, naturalmente que sentimentos de atração, que sentimentos meramente materiais podem surgir, que é, ao fim e ao cabo, a razão de ser dos instintos que todos nós, enquanto no corpo, temos. Mas esses instintos não devem ser a base da ligação. E por isso é que a fase do namoro, a fase do conhecimento, a fase do convívio é muito importante para que nos vamos conhecendo, compreendendo, identificando aquilo que são os nossos caráteres, as nossas personalidades, a fim de que quando a decisão chegar, e se chegarmos a essa decisão de constituir uma vida a dois, para que essa vida a dois seja uma vida apenas de um só, que é aquilo que nós procuramos quando nos ligamos, ou seja, passarmos a viver em prol daquilo que é melhor para o casal, para o conjunto, e não aquilo que é melhor para cada um de nós. Quando nós tomamos essa decisão ser tomada naturalmente com ponderação e com a certeza de que é aquilo que nós efetivamente desejamos. E se esse sentimento que nos une é o amor, nós vamos, porque dificuldades vão surgir em todos os relacionamentos, nós vamos procurar ter a paciência, ter a compreensão, ter a tolerância, ter o amor que é necessário para superar e ultrapassar essas dificuldades. E se nessa relação pudermos contribuir com a divindade através da lei da reencarnação e receber filhos na nossa lar, na nossa família, tanto melhor, e que nós possamos demonstrar que o nosso amor, que é aquilo que nos une, é exemplo para a educação desses filhos. Naturalmente que quando isso não acontece, e quando, já ouvimos aqui, o ambiente, quando o relacionamento já está destruído, porque já não há nenhuma vontade de continuar a viver em conjunto, a solução é, naturalmente, a separação, o divórcio. Mas que isso seja a última possibilidade de escolha, que nós possamos tentar, se possível, a convivência, o alimentar desse amor, desse sentimento, e procurar seguir juntos com aquilo que foi o compromisso assumido. Obviamente que, se isso não for possível, e se o mal estar que se vive no seio da família persistir, obviamente que a solução será o divórcio, e como vimos aqui, é uma lei humana, é uma lei que é necessária ainda, graças ao nosso atraso espiritual e às nossas escolhas erradas, muitas das vezes, quando escolhemos o parceiro ou a parceira, o esposo ou a esposa. Senhor Jesus, é hora de agradecermos tudo o que nos dás, tudo o que nos permites, o socorro, o amparo dos amigos espirituais, nossos amigos. Muito obrigado por tudo o que nos permitistes durante estes dias para podermos estarmos agora nesta pequena reunião, neste momento de oração, certos da presença dos teus enviados, dos nossos companheiros maiores. Leva de nós, Senhor, o que possa servir aos que por qualquer razão a esta hora estejam em sofrimento, seja à nossa volta, os nossos familiares, na nossa casa, nas nossas ruas, na nossa terra, como assim dizemos, ou em qualquer parte do mundo onde o nosso sentimento de paz, de calma, possa servir de amparo ao sofrimento que
tanto está caído nesta nossa terra, nessa nossa casa. Permite, Senhor, que a bondade divina se espalhe por todo o nosso planeta, por forma a que todos de alguma maneira possamos ser melhores, acima de tudo mais compreensivos com o outro. E se alguém estiver, não diria perdido, mas se estiver esquecido, que se sinta esquecido, leva de nós agora a nossa lembrança. Leva, Senhor, ampara. Nós continuaremos na ajuda possível. Que Deus nos abençoe a todos e que se faça a vontade de Deus e não a nossa. Que assim seja. Página 5. Quero caminhar. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Estamos a terminar o nosso Evangelho no Lar. É a altura para bebermos a água que no início da nossa reunião colocamos para a espiritualidade magnetizar em nosso benefício. Aproveitemos este ambiente em harmonia, em família, para continuarmos juntos, se possível tratarmos de questões que é necessário tratar em família e que possamos usufruir da presença da espiritualidade amiga que connosco está. Lembramos que os textos que selecionamos para o nosso Evangelho no Lar, eles são publicados no Jornal Espírita e que, portanto, poderá aceder a esses textos previamente se tornar assinante do jornal. Se assim entender, deve enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações para poder receber em casa, confortavelmente, o jornal todos os meses. Despedimos-nos de todos, lembrando que amanhã estamos de volta, novamente, para mais uma palestra às 20h30 e na sexta-feira, em direto da nossa associação, voltaremos ao vosso contacto no mesmo horário, às 20h30. Muita paz, que Jesus nos abençoe.